Existem 4 coisas, 4 atitudes que você pode ter que independem da tua aparência física, que vão fazer esse homem que você está interessada ficar extremamente fascinado por você, que você já pode começar a aplicar a partir de agora. Olá, minha deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal, muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui, eu sou Gabriele Perubelli, mentora de relacionamentos e energia feminina. Deusa, você precisa saber do seguinte: existem 4 coisas, 4 atitudes que você pode ter que independem da tua aparência física, que vão fazer esse homem que você está interessada ficar extremamente fascinado por você, que você já pode começar a aplicar a partir de agora. Vamos lá? Primeira coisa, demonstrar interesse. Todas as pessoas gostam de falar sobre si mesmas e sobre os assuntos que elas mais gostam, têm mais afinidade, né? Aquilo que realmente faz o coração delas brilhar. Todas as pessoas, incluindo aí os homens. Então, ele vai se interessar mais por você à medida que você se interessar mais por ele. Qual que é a dica aqui? Pergunte sobre ele. Demonstre interesse em saber mais sobre ele. Faça perguntas para conhecê-lo melhor, sobre os gostos dele, sobre os hobbies dele, sobre a vida dele, os pensamentos dele. Uma coisa que os homens gostam muito, tá? Quando você demonstra interesse pela opinião dele sobre algum assunto específico, o que ele acha, o que ele pensa a respeito, qual é a posição dele em determinado assunto. Demonstre também querer saber e conhecer mais sobre os assuntos preferidos dele. Faz uma lista ali de quais são os assuntos preferidos desse homem, como você vai saber perguntando antes, ou de repente olhando fotos, analisando os perfis das redes sociais, até vendo o que ele costuma comentar com você, o que ele faz, os lugares que ele vai, e demonstra querer saber mais disso. Legal! Me fala um pouco mais disso. Quer dizer que você toca guitarra? Nossa, que legal! E desde quando você toca guitarra? Você tem uma banda? Quais são suas músicas preferidas? Qual o seu estilo de música preferida? Mas não só pergunte a ele, tá? Depois que você pega esse repertório mínimo, estuda um pouco a respeito disso. Ele falou que gosta muito de tocar guitarra e que a banda preferida dele é, sei lá, Beatles. Vai, dá uma estudada, vê algumas músicas, né? Pega alguma curiosidade ali, estuda por fora e aí de repente você volta e conversa mais com ele sobre isso. Pega algo de fora e pede uma opinião para ele. Isso é muito maravilhoso, deusa, porque gera identificação. Ele vai sentir que vocês são parecidos. E quanto mais a gente sente que uma pessoa é parecida conosco, nos valores, na visão de vida, nos gostos, nos interesses, mais fascinada por ela a gente fica. Com mais vontade de se conectar, porque essa conexão profunda, ela precisa partir de afinidade. E quando você faz esse movimento de demonstrar interesse por ele, pelos assuntos dele, pela vida dele, pelos hobbies dele, isso vai sendo gerado naturalmente. E aí, ponto de atenção. É claro, você não precisa fingir nada. Você pode pegar alguma coisa que você acha legal, de fato, e se aprofundar mais sobre isso. Eu tenho certeza que você também quer se desenvolver, quer conhecer coisas novas. E aí, de repente, esse cara fala alguma coisa aqui e fala, putz, legal, guitarra, música, já tinha pensado em fazer uma aula de música, já tinha pensado nisso, acho interessante, mas nunca fui a fundo. Esse é o momento para eu estudar mais sobre isso. Esse é o momento para eu aproveitar e conhecer um pouco mais desse mundo. Então você pode unir o útil ao agradável ali. Segundo ponto, capriche na sua receptividade facial. E aqui é claro que o sorriso, ele tá incluído, mas não só o sorriso. Eu quero que você faça uma análise das tuas expressões faciais. Como o seu rosto se expressa quando está conversando com o homem? Você sorri com os dentes? Você sorri com os lábios? Você sorri com os olhos? Como que é o seu olhar? Você olha no olho quando está conversando com o homem? Você esboça um sorriso de interesse? Você faz aquele com a cabeça enquanto ele está falando? Sabe aquela coisa de você estar conversando com uma pessoa e ela tá olhando para você, balançando a cabeça afirmativamente, dando aquele sorrisinho? Isso te dá confiança para você falar mais? Você pensa, caramba, tá fazendo sentido, essa pessoa tá entendendo, ela tá gostando, ela até se inclina um pouco mais para te ouvir. Isso é receptividade facial. Isso é muito fascinante. Aquela pessoa que até dá uma regaladinha no olho assim quando você tá falando, isso demonstra interesse, demonstra proximidade. Se você não tem ideia de como você se expressa quando você tá conversando com alguém, pede para alguém próximo de você descrever as tuas expressões faciais, uma amiga, tua mãe, teu pai, até mesmo pede para alguém tirar fotos de você de uma forma espontânea para você se observar, que às vezes, Deus,
A gente acha que a gente tá abafando, arrasando ali, mas quando você vê aquela foto que tiraram de você desprevenida, você tá com aquela cara emburrada, séria, assim, meio sisuda, aquela coisa que definitivamente não é nada fascinante. Terceiro ponto, trabalhar a sua comunicação e a tua linguagem. O que eu quero dizer aqui? Evita falar como uma adolescente de 15 anos. Esse excesso de tipo que a gente fala, tipo, né, cara, né, esses monte de gírias, palavrões, Deus, eu deixo escapar uns palavrões aqui, você já deve ter ouvido, né? Porque durante a minha adolescência aí eu tinha esse linguajar e acabou ficando alguns resquícios. Mas eu venho trabalhando isso pra diminuir o máximo que eu posso. E o que acontece é que quando a gente repensa o nosso vocabulário e a forma como a gente fala, nós amadurecemos a nossa comunicação. O nosso vocabulário, ele se torna mais sofisticado, elegante e adulto. E ó, quando eu falo sofisticado e elegante, não tô dizendo que você vai se tornar uma erudita, usar palavras cultas aqui. Você me ouviu falando alguma coisa culta ou intelectual demais aqui pra você? Não, eu utilizo palavras normais do dia a dia. Só que se eu quero ter uma comunicação gostosa, uma comunicação que cause um impacto, que gere clareza e proximidade, eu preciso amadurecer o meu vocabulário. Vou trazer um exemplo bem prático pra você que eu vejo muito nas minhas redes sociais. A seguidora maravilhosa vem me perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, e aí ela fala assim: saí com um boy outro dia? E aí aconteceu tal coisa. Saiu com um boy? Meu amor, quantos anos você tem? 15? É uma mulher de 25, 30, 40 anos. E fala assim: não, você não saiu com um boy. Você saiu com um homem. Tá percebendo a diferença? A mesma coisa para tom de voz. E aqui não é mudar a sua voz ou mudar o seu timbre, ou falar baixinho, ou falar fininho. Não, você pode utilizar a voz que você tem. Mas não precisa falar rápido, comendo as palavras do português. Você pode falar de forma calma, pausada. Isso transmite clareza, segurança e suavidade na sua fala. E faz uma conversa com você ficar extremamente gostosa. Cuidado também com o excesso de diminutivos. Outra coisa que eu fazia muito, meu marido até tira um sarrinho de mim de vez em quando, mas agora já tô melhorando nesse aspecto também, é de colocar tudo no diminutivo. Às vezes a gente faz isso pra tentar amenizar uma situação, tentar deixar a nossa fala ali, aquele conteúdo mais digestivo, né? Você vai falar uma coisa difícil ou algum conteúdo um pouco mais duro, digamos assim, e a gente coloca um excesso de diminutivos. Lindinho, gostosinho, friozinho, soninho. Um diminutivo, o outro não tem problema, dá pra usar, mas se a nossa fala tá carregada de diminutivos, a gente acaba ficando com uma comunicação muito infantil. E a quarta e última coisa, mas não menos importante, seja fascinada pela vida. Deusa, seja fascinada pela sua vida. Seja fascinada pela vida no geral. Demonstre encantamento com as coisas do dia a dia. Isso é a coisa mais fascinante que você, mulher, vai ter. O meu marido fica besta quando eu falo de coisas pequenas que me encantam, com aquele brilho nos olhos, assim. Às vezes eu vou correr numa avenida que tem aqui perto da minha casa, e teve uma vez que eu cheguei pra ele e falei assim: nossa, eu gosto tanto de correr ali na Sumaré, principalmente depois que chove no dia anterior, porque tem um lugar ali que tem uns arbustos, umas árvores, que eu não sei que planta que é aquela, mas que fica um cheiro tão gostoso de orvalho, com terra molhada, com frescor, eu não sei o que é, mas é tão delícia passar por aquele percurso e sentir. Quando eu tô passando por ali, eu até fecho o olho, respiro fundo. Nossa, é tão refrescante, revigorante pra alma passar por ali. E aí eu comentei isso com ele, com esse encantamento que eu tô trazendo pra você aqui, e ele ficou besta, ele ficou só me olhando assim, falou: nossa, que bonito, que lindo ver você falando dessa forma. Ou então quando eu falo de outros assuntos que me interessam, ontem a gente tava conversando sobre questões de espiritualidade, enfim, e ele me fez uma pergunta específica lá de crianças índigo versus crianças cristal, crianças diamante. Quem estuda espiritualidade vai entender as terminologias que eu usei aqui. Mas como esse é um assunto que eu amo, eu comecei a falar: não, nossa, eu vi um livro que falava isso, não sei o que, e a gente é tal coisa, com empolgação assim, sabe? E aí ele até parou e falou assim: ai, que linda, meu amor, você tá tão empolgada falando sobre isso, né? Nossa, eu adoro ver você falando sobre isso. Por quê? Porque eu demonstrei empolgação e paixão na minha fala. Porque eu sou completamente encantada e fascinada por esses assuntos.
assuntos, por essas pequenas coisas que fazem parte da minha vida. Então, deusa, a mensagem mais importante é: seja fascinada pela sua vida, seja fascinada pelas coisas que te cercam, demonstre essa paixão, essa fascinação, porque se você não tiver isso dentro de você mesma, os outros não vão poder ver em você. Olha só esse exemplo da minha aluna que aplicou em prática o que eu acabei de te falar nesse vídeo. Apliquei todo o aprendizado que já obtive e te confesso que nunca tive alguém tão apaixonado por mim. Sabe aquela pessoa que abre até a porta do carro? Nossa, tô chocada, confesso. Deusa, ela era uma mulher dura e fechada e começou a aplicar esses pontos que eu trouxe pra você aqui com os homens. E esses caras, esse cara em específico, né, que ela tá colocando no relato aqui, notaram e começaram a tratar ela de uma forma como ela nunca havia sido tratada antes. Então eu trouxe esse exemplo pra te mostrar que é possível se você colocar em prática tudo que eu te contei. E deusa, se esse conteúdo fez sentido pra você, saiba que esse aqui é apenas um pequeno trecho de uma masterclass inteira, onde eu te conto tudo o que você precisa saber para se tornar uma mulher fascinante para os homens. Eu vou deixar o link aqui em cima para você ir lá e assistir, que eu tenho certeza que você vai amar. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.